Hoje é um dia especial. Um atleta veio nos visitar. É Piano Cook. Obrigado por estar aqui. Então, me disseram que eu ainda deveria participar, mas eu não consigo mais fazer nada. Eu não consigo me mover. Neste programa, convidamos convidados ricos, a cada vez para compartilhar suas histórias sobre ser rico, maneiras de ganhar dinheiro e seus estilos de vida e filosofias. Eu serei seu anfitrião, Luiz. Prazer em conhecê-los. E eu sou a assistente, Kotomi Miyagawa. Prazer em conhecê-lo. Agora, o convidado principal deste programa, o indivíduo rico, é o Rei Tominaka, também conhecido como Takanori Tominaka. Sim, eu sou o Rei Tominaka. Prazer em conhecê-lo. Hoje é um dia muito especial. Sim, estou realmente empolgado. Um atleta veio nos visitar. Logo de cara, já faz um tempo desde que entramos em 2024, mas houve algumas compras extravagantes. Para hoje, eu realmente vim vestido em um estilo de bombeiro, que é imediatamente reconhecível como moda de bombeiro. Estou vestindo um casaco de bombeiro, sabe, como um verdadeiro laser. Acabei comprando este casaco. Isso mudou significativamente minha renda anual. Quanto realmente custou? Foi cerca de 4 milhões de ienes, apenas pelo casaco. Apenas pelo casaco. Um casaco custa aproximadamente o rendimento anual de um salário comum. Disseram-me que era um casaco feito só para mim, e eu costumo pensar, bem, talvez isso seja verdade. Então, eu comprei. Espero que ao assistir a este programa, todos os espectadores também possam aumentar sua motivação para ganhar dinheiro juntos. Agora, vamos apresentar o convidado deste episódio, Rei do Out. Ele participou várias vezes do Breaking Down. Por favor, recebam o muito popular artista de artes marciais, Keinosuke Yoshinaga. É o Keinosuke, prazer em conhecê-lo. Você parece legal. Onde Keinosuke Yoshinaga e Rei Tominaka se tornaram conhecidos? Claro, eu sabia sobre Keinosuke. Eu assisti suas lutas muitas vezes pelo YouTube, mas fiquei tão surpreso quando ele apareceu de repente no meu local de trabalho que pensei que poderia ser encenado. Foi realmente inesperado. Então, eu tenho uma ansiedade unilateral sobre isso, mas eu gosto de artes marciais. Eu assisto tanto artes marciais quanto esportes, mas prefiro atletas legais. Por exemplo, no futebol, eu posso torcer pelo Ronaldo, mas não havia muitos lutadores que chamassem minha atenção. Keinosuke Yoshinaga parecia um pouco ansioso. Ele tinha assistido a lutadores legais do passado, como outsider, e aprendeu sobre como se destacar. Inicialmente, Yoshinaga já conhecia o trabalho de Tominaka e foi ao evento. Ele tinha ouvido um pouco sobre o trabalho, mas quando descobriu que Tominaka era um atleta, pediu para ser levado junto porque queria ouvir mais sobre isso. Para Tominaka, foi uma grande surpresa. Isso realmente foi uma surpresa, já que ele achava que Yoshinaga era o lutador mais legal. Então, qual foi sua primeira impressão do Rei Tominaka? Apenas olhando para ele, ele é literalmente chamado de rei. Isso mesmo, você pode perceber à primeira vista que ele ainda está fazendo treinamento de força. E a primeira coisa que ele disse foi sobre quantas vezes treina em uma semana. É esse tipo de conversa. No momento em que ele chegou, começou a falar imediatamente, então ele não é um homem que hesita. Ele sempre dá uma segunda olhada quando algo chama sua atenção. Quando passei por ele antes, ele disse que sempre assiste às lutas. Essa realmente é a vibe que ele transmite. Falando de Keinosuke Yoshinaga, ele está associado ao Breaking. Acredito que ele venceu em novembro do ano passado. Parabéns. Sim, obrigado. Quais são seus planos para a próxima luta? Eu ainda não decidi sobre minha próxima luta. Com que frequência você compete? No ano passado, participei de cerca de 4 lutas no Breaking Down. Além disso, não são apenas minhas lutas. Meus discípulos têm várias lutas ao longo do ano, então, dependendo disso, posso ou não conseguir competir. Vou direto ao assunto do dinheiro. Quando você participa de lutas, acredito que existe algo chamado dinheiro de luta, e acho que você ganha bastante dinheiro, incluindo isso. Para ser franco, posso perguntar sobre sua renda anual pessoal? É uma pergunta difícil para um atleta. Não é? Mas, dado o tema de hoje, tudo se resume a ganhar dinheiro. As pessoas têm várias percepções sobre o que significa ser rico, mas você sabe. O verdadeiro novo rico é este atleta Otani. Basta pensar nas quantias incríveis de dinheiro que ele ganha. Não é isso. Mas você não chamaria Otani de novo rico, certo? Quando se trata de esportes, torna-se uma questão de vencer sonhos. Então, novo rico é igual a isso. Nesse sentido, seja em esportes de campo ou em um ringue quadrado, trata-se de vencer sonhos. Hoje quero explorar esse aspecto, realizar sonhos de infância e ganhar dinheiro. Ou melhor, não se trata apenas de quanto dinheiro há, mas de agarrar sonhos e dar esperança às pessoas. Isso é incrível, como a Copa do Mundo e esse tipo de partidas. Parar uma guerra mostra uma influência incrível.
Gostaria de primeiro perguntar sobre a história que levou ao sucesso atual do Sr. Kenosuke. Você começou as artes marciais principalmente para ganhar dinheiro. Isso não era o caso no início. Então, como você começou? Começou com uma briga na casa de um amigo mais velho com um amigo de infância. Tentei atacar de cima, mas antes que eu percebesse, estava no chão. Fui virado em um movimento de grappling. Então me disseram que ainda iríamos continuar, mas eu não consegui fazer nada. Eu estava imobilizado, sendo segurado repetidamente, e eu disse, desculpe, não consigo mais fazer isso. A partir daí, entrei em uma academia de jiu-jitsu brasileiro apenas para derrotar aquele veterano. Quantos anos eu tinha na época? Acho que tinha cerca de 21 anos. Então eu não estava praticando artes marciais tão cedo. Eu jogava beisebol o tempo todo. Sim, isso mesmo. Eu deveria jogar beisebol no Sakushin Gakuen, mas acabei seguindo um caminho diferente. Eu pretendia jogar beisebol lá. Inicialmente, eu queria ser um arremessador. Depois de terminar as atividades do clube na escola média e a caminho do ensino médio, fiz uma pequena desvio e acabei entrando em uma equipe de turnê. Então, quão devagar nós pedalamos. Mas parece que eles realmente se uniram uma cena de capitão em um esporte coletivo. Gostaria de ouvir várias histórias de você. Você conseguiu dar a volta por cima naquele veterano que foi o gatilho para você começar? Ou você já está confortável com isso agora? Naquela época você os desafiou, mas parecia que você já estava fazendo isso. Você parecia estar treinando todos os dias, e no começo você não conseguia vencer. Como se sentiu ao vencer pela primeira vez? Parecia que você era um rebatedor, certo? Você jogou beisebol no ensino médio, e após terminar sua carreira no beisebol da escola, começou a jogar um pouco mais, porque admirava o beisebol profissional. Eu queria me tornar um atleta, mas a razão pela qual me tornei um artista marcial foi porque fui imobilizado por um veterano. Entendi. No caso do King, ele foi inspirado pelo público. Não foi que ele escolheu ir aonde havia mais espectadores. Para mim, eu estava jogando beisebol e realmente queria ir para Koshin no ensino médio. Então, decidi frequentar uma escola que pudesse me levar até lá. No entanto, durante aquele tempo no ensino médio, liguei a TV e vi o rugby sendo jogado. Era durante o boom do rugby e o Estádio Nacional estava lotado. Havia cerca de 70 mil pessoas nas arquibancadas e eu fiquei realmente inspirado por aquele público. O desejo de jogar diante de uma multidão tão grande era o sentimento mais forte. Eu me perguntei se Kenosuke tinha algo semelhante. Isso foi diferente, não foi? Então, você passou do beisebol para o ringue. Mesmo como membro da plateia, agora são cerca de 40 mil pessoas, certo? O Dome, sim, o Estádio Nacional tinha 70 mil. Então, na época dizia-se que comportava cerca do dobro disso, o que é incrível. Eu realmente me inspirei nisso na audiência, sabe? Eu queria estar lá naquele espaço de entretenimento. No final, pensei que tudo se resumia à admiração. Kenosuke, depois que você começou a praticar artes marciais, desenvolveu um desejo por competições de artes marciais e queria se apresentar em um palco maior, assim como isso. Quando você começou a pensar assim, eu queria me tornar mais forte, mas vivia em uma área rural onde não havia muitas artes marciais ou academias disponíveis. Recebi ajuda de vários lugares e construí minha própria academia. E foi assim que cheguei onde estou agora. No começo eu nem percebi que as artes marciais poderiam ser uma fonte de renda. Eu não estava mirando nisso. No entanto, através de vários encontros com pessoas, conheci a Akira Maeda do Outsider e ficou claro para mim que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Em relação ao Outsider, acho que foi em 2008 que isso aconteceu. Mas qual foi o contexto por trás disso? Havia a frase de efeito de Akira Maeda, reunir todos os delinquentes de todo o país. E eu pensei, isso está me chamando. Deve ser para mim. Dizia algo como, desperte por conta própria. E eu pensei, fui chamado, então vamos. Onde você ouve sobre esse tipo de informação? Na TV? Não, foi de um amigo que também estava praticando artes marciais. Que disse, ei Keishan, está acontecendo algo assim. É isso, certo. Quantas pessoas estão lá? A competição que você mencionou, se inscrever nela, deve ser algo e tanto, não é? Não é nem comparável ao que está acontecendo atualmente. Reúne os melhores lutadores e delinquentes de todo o país. Essa é uma frase de efeito incrível. Não se trata de admirar Akira Maeda ou algo assim. Você não entendeu quem foi Akira Maeda. Você não sabia. Naquela época, era apenas uma frase de efeito. Eu me inscrevi e fui lá. E na verdade, o conheci. Que tipo de pessoa ele era? Akira Maeda era alguém que dizia coisas absurdas. Sim, quando eu ganhava quanto eu perdia, nunca recebi nenhum elogio. Mesmo quando eu ganhava, isso não acontecia. Mas isso, por sua vez, se tornou uma motivação incrível para mim. Eu me perguntei como essa pessoa venceu e como se apresentou para ganhar a aprovação de todos. No entanto, a pequena Akina era mais o tipo de lutador outsider. Seria luta livre?
Não, né? Eu entrei sem saber nada sobre luta livre profissional, vindo daquela geração. Quantas vezes você participou do Outsider? Bem, eu não contei quantas vezes eu fiz isso. 100 campeões, né? Eu ouvi um pouco sobre você se juntando a outra academia do Akira Maeda. Isso está correto. Como foi isso? Após se tornar o campeão do Outsider, havia outra organização chamada Zest, e foi decidido que Akira Maeda se juntaria a eles e me disseram para provocá-los no ringue. Assisti a cerca de 3 lutas, mas estava tão sonolento que disse que ia para casa, e disse a eles que sempre que quisessem me desafiar, poderiam vir até mim assim que eu saísse do ringue. Antes da eleição, quando saí do ringue e me sentei com Akira Maeda, ele me disse: Kenosuke, você pode ir para casa agora. Apesar de o público estar reclamando muito, foi explosivo. É como se dissesse: não mexa comigo, você veio aqui e agora que o trabalho está feito, pode ir embora imediatamente. É assim que funciona este trabalho, é incrível. Em relação à performance no microfone, após participar de The Outsider em 2008, ouvi que você estabeleceu sua própria agência em dezembro do mesmo ano. O que te motivou a estabelecê-lo? Não havia uma agência na época, então usamos vários ginásios, incluindo ginásios de escolas secundárias. Então pratiquei com isso em mente. Eu queria meu próprio espaço de treinamento. E naquela época ganhei um prêmio de cerca de 1,5 milhão de ienes. Usei meus próprios fundos para começar e também pedi apoio de patrocinadores. E foi assim que tudo começou. Então, em 2008, quantos anos eu tinha? Eu estava na casa dos 20 anos. Na minha casa dos 20, eu me tornei proprietário de uma academia, mas não começou de uma maneira tão legal. Eu realmente só queria um lugar para treinar. É como um lugar onde todos podem se reunir e usá-lo 24 horas por dia. Naquela época, quantas pessoas geralmente frequentavam aquela academia? Se você fosse criar uma academia com cerca de 10 ou 20 pessoas, quanto isso custaria normalmente? Você poderia gerenciar isso com cerca de 5 a 6 milhões de ienes para custos internos. Na sua década de 20, você estaria fazendo isso por conta própria. E naquela época você ainda não estava sob um contrato profissional, então não era dinheiro de luta. Por exemplo, poderia ser de bônus de vitória ou prêmios de campeonato. Como era em casa, você tinha uma quantidade razoável de dinheiro. Em geral, existem esportes que você não pode praticar sem dinheiro. Por exemplo, pilotos e tenistas. Frequentemente vêm de origens mais abastadas. Nas artes marciais, assim como em nosso esporte e no futebol, você pode começar apenas com uma bola, e a partir daí, você pode se elevar. Então, Kenosuke, parece que suas habilidades realmente melhoraram significativamente, certo? Sim, isso mesmo. No final, aquele escritório ainda existe hoje. Você teve algum cliente logo depois que começou. No começo, era apenas um espaço de prática para nós. Mas à medida que o aluguel começou a se acumular, sentimos a necessidade de transformá-lo em um negócio. Como é o escritório campeão, ele naturalmente atrai pessoas. Olhando para trás agora, se eu pudesse dar um conselho ao meu eu adolescente ou na casa dos 20 anos, eu diria para ouvir mais os outros. Isso me convém, não é? Você acha que vai escolher o caminho das artes marciais novamente? Eu quero escolher. Isso é definitivamente verdade. Sinto que vi um artigo que dizia que, se eu tivesse praticado artes marciais mais cedo, eu não teria incluído Fudamayo, certo? Isso é certeza. Eu não incluí isso, mas a razão pela qual incluí Fudamayo é legal. Fudamayo tem um rosto assustador, mas é um ser que protege seus companheiros. Eu incluí isso com esse pensamento, e isso parece estar conectado às artes marciais, a ideia de lutar, mas na verdade, eu não tinha praticado artes marciais antes de incluí-las. Por que isso? O Japão pode ser bastante rigoroso. Não pode. Ah, entendi. Isso dificulta a perda de peso, e eu também não poderei ir à sauna. Bem, quando se trata de Kenosuke, acho que muitos espectadores ficam impressionados com seu desempenho notável em quebrar barreiras. A partir daqui, eu gostaria de perguntar sobre seus sentimentos em relação a quebrar barreiras e o que acontece nos bastidores. Você recebeu uma mensagem de Asakura Mirai, e isso te fez pensar que se tantas pessoas estão fazendo isso, talvez eu devesse tentar. Escolher o caminho de um artista marcial foi algo que você considerou. Também existem lutas de pôquer. Elas são bastante caras, não são? Do ponto de vista de Kenosuke, se alguém como Shing vier para derrubá-los, eles definitivamente pareceriam fortes.